Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Abra sua Bíblia, se você a tem, no livro do Apocalipse, capítulo 3. E hoje eu encerro a série de mensagens sobre as cartas às 7 igrejas da Ásia. E nós estamos buscando identificar nestas cartas que o Senhor Jesus mandou que o apóstolo João escrevesse e enviasse aquelas 7 igrejas da Ásia. Estamos buscando identificar o que o Senhor quer nos comunicar através destas cartas que não foram dirigidas a nós personalizadamente, mas como palavra de Deus, ela é referencial para nós todos, em todo o tempo e em todos os tempos. E cada um de nós, de per si, cada um de nós individualmente, devemos nos identificar com alguma destas igrejas. É como se nós, individualmente, pessoalmente, nos víssemos fazendo parte de uma destas igrejas. Quer fosse para recebermos a admoestação do Senhor, o puxão de orelha, quer fosse para recebermos dele a palavra de incentivo. Mas cada um de nós, em algum momento, nos identificamos com uma destas igrejas e talvez até com mais de uma, em função das características que essas igrejas possuíam. Por isso, vamos ver hoje o que o Senhor tem a nos comunicar através desta carta que foi enviada para a igreja de Laodiceia, a 7ª carta a esta 7ª igreja, não 7ª em posição, em ranking, mas na ordem que foram enviadas as cartas. Na minha versão, que é a revista atualizada, eu leio assim, a partir do versículo 14 até o 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O apóstolo João começa escrevendo da parte do Senhor, designando quem é que está enviando essa carta para a igreja de Laodiceia. E o Senhor Jesus, ele assim se apresenta, o Amém. Amém é aquela palavra que nós usamos no fim da nossa oração que fazemos ao Senhor. Amém é a conclusão daquilo que oramos, como que dizendo, verdade. É assim, Senhor. Jesus, ele é o Amém, ele é a última palavra a ser dada. Ele é aquele cuja palavra é a que vale. A palavra do Senhor é a última palavra a ser dada. Ele diz, a testemunha fiel e verdadeira, sendo ele que veio habitar entre nós como homem, e entre nós ele veio para ser testemunho fiel e verdadeiro do Pai, para trazer a mensagem de salvação, a mensagem de remissão, para trazer a mensagem de amor, mas também para avisar e apontar o final de todas as coisas, quando o juízo acontecerá. Ele que a si mesmo proclamou a verdade e o princípio da criação de Deus. Nós pensamos princípio da criação de Deus, mas se Jesus é o princípio da criação de Deus, o princípio da criação de Deus não foi Adão? Nesse contexto do nosso raciocínio, sim, foi Adão. Adão foi o primeiro ser humano a ser criado. Jesus estaria falando aqui que ele foi o primeiro a ser criado por Deus, mas Jesus não é Deus com o Pai e com o Espírito Santo? Não, não é nesse contexto que Jesus está dizendo. Então o que Jesus quer dizer como o princípio da criação de Deus? Jesus está falando daquilo que se deu quando ele
veio a este mundo, viveu entre nós, morreu inocente, ressuscitou e voltou para o Pai. Ele criado como ser humano perfeito e que veio para restaurar e inaugurar um novo tempo sobre a terra, daqueles que seriam regenerados, daqueles que seriam tornados santos, daqueles que seriam tornados puros, daqueles que seriam tornados sem dolo, daqueles que seriam o povo de Deus. Jesus é, portanto, o princípio da criação de Deus, no sentido de que ele veio para dar início a uma nova geração, a uma geração de filhos de Deus remidos no sangue que ele mesmo derramou naquela cruz. Ele continua dizendo para os crentes de Laodiceia: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para que nós possamos entender, assim como os laodicenses entenderam essa carta, nós precisamos compreender e voltar lá no tempo em que Jesus mandou esta carta através do apóstolo João. Precisamos saber algumas coisas importantes a respeito do contexto daquela cidade e daquela igreja, para entendermos por que Jesus disse o que disse e conseguirmos fazer a ponte e a aplicação para a nossa própria vida. Laodiceia, esta cidade, ela situava-se perto do rio Lico, e ela distava 18 quilômetros da cidade de Colossos e 60 quilômetros a leste da cidade de Éfeso. Ela era localizada numa rota comercial e no cruzamento de estradas principais da Ásia Menor, portanto sua posição era estratégica e por isso mesmo se tornou um importante centro bancário e era a mais rica das 7 cidades para as quais Jesus mandou estas cartas. Mas Laodiceia também era conhecida por sua indústria de fabricação de lã. E lá em Laodiceia havia uma escola de medicina, e essa escola de medicina produzia um colírio importante, muito conhecido, e que beneficiou e beneficiava a muitas pessoas. Esta cidade, queridos, possuía um grande muro ao seu redor, um muro para protegê-la de ataques, para protegê-la dos inimigos. Ela tinha 3 teatros de mármore, todo de mármore. E como Roma foi construída sobre 7 colinas, a cidade sempre teve, entretanto, um problema com seu abastecimento de água. E um aqueduto foi construído para levar água de fontes termais que ficavam ao sul da cidade. Mas a água, quando chegava na cidade, ela não chegava fria, ela chegava morna. E a qualidade dessa água não era boa. E a cidade ganhou a reputação de ter água não potável
porque ao engolir essa água, muitas pessoas vomitavam. Eu não sei se você já fez essa experiência. Então, experimenta tomar um copo de água morna, principalmente se você estiver vindo da rua, cansado e suado. Pega um copo de água morna e beba. Eu não estou dizendo um copo de água a temperatura ambiente, eu estou dizendo um copo de água morna. E veja depois, compartilhe conosco a experiência que você teve. A água morna é uma bebida que causa nojo. É água, mas provoca essa sensação horrível. E a igreja de Laodiceia, diz o Senhor, tornou-se morna e assim desagradável, repugnante para Deus. E o Senhor diz: estou a ponto de vomitar-te. Ele diz: eu estou vomitando você. Ele diz: vocês se tornaram repugnante para mim. Eu estou a ponto de desistir. Eu estou a ponto de colocar vocês para fora. Eu estou a ponto de não mais suportar. Jesus diz: conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. E assim, porque és morno e nem frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus diz: quem dera se fosse frio. A gente pensa, uma igreja fria. Jesus está dizendo: quem dera a igreja fosse fria. Uma igreja fria é horrível. A gente entra na igreja e o culto é uma coisa pesada, é uma coisa insossa, é algo estranho, é desagradável. Um culto frio não expressa a presença de Deus, é algo ruim. Talvez todos, quando estamos aqui, em algum momento já tivemos uma experiência como essa, mas não é disso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo que se aquela igreja fosse uma igreja fria, sem expressividade, sem fervor, sem um louvor que aquecesse o coração dele, que ele se agradaria. Não, não é isso que ele está dizendo. Jesus está se referindo à água. Ele está fazendo uma alusão ainda à questão que os laodicenses entendiam bem. Ele está fazendo uso da água ainda como metáfora, ainda como uma figura de linguagem, ainda como uma comparação, para que eles, os laodicenses, pudessem entender o que ele está dizendo, quando ele compara eles à água, porque a água era um problema para eles. Embora uma cidade rica, embora uma cidade cheia de recursos, embora uma cidade importantíssima dentro do império, embora uma cidade importantíssima ali na sua região, na Ásia Menor, ela vivia com um problema grave, é a questão da água. A água era morna, horrível. Eu não sei quantos aqui já foram a Rio das Ostras, Barra de São João. Alguém já foi? Já esteve por lá? Se você não beber água mineral comprada ou trazida de fora, você não vai conseguir beber aquela água. Ela tem cor e odor de urina. É uma água que fede. É uma água que tem uma coloração de amarelo para marrom. Quem já viu isso lá? É horrível. A água dali é imprestável para beber. A água dali, para beber, ela tem que vir lá da serra, porque a dali não presta. A água lá em Laodiceia, embora ela fosse trazida de distante da cidade, ela vinha de fontes termais, e ainda tinha o problema de que o aqueduto, ele era mantido a céu aberto, e o sol ali mantinha a água aquecida, de modo que quando a água chegava na cidade, ela era uma água horrorosa. Não era possível pegá-la na bica e beber. E a gente deve lembrar que naquele tempo não tinha geladeira. Mas o que é que Jesus está querendo dizer então? Quanto se a igreja fosse fria, ele ficaria contente. Ele não está falando dessa frieza
em termos de expressividade cultica, ou na adoração, ou no louvor, ou na liturgia. Ele se refere à água fria, que é um refrigério para aqueles que estão cansados, para os viajantes sob o sol, como mencionado no Salmo 23, versículo 2 e 3, quando o salmista diz: guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. O que você quer depois de um futebol em que você suou muito? Beber um copo de água morna? O que você quer depois de andar por horas no centro da cidade resolvendo coisas e chega cansado com sede? Você quer beber o quê? Uma água morna? Não, você quer uma água fria. A água fria é, para esse contexto, aquilo que traz refrigério. Jesus diz: quem dera vocês fossem uma igreja fria, uma igreja que traz refrigério, uma igreja que tem uma palavra de descanso, uma igreja que tem uma palavra de refrigério aos que necessitam. Quem dera vocês fossem uma igreja cujo amor pelas vidas perdidas não mais estivesse sempre presente, mas aquela igreja não tinha mais esse amor pelas vidas perdidas, a ponto de proporcionar aos que estão perdidos o refrigério do Senhor. Não era uma igreja que tinha mais o cuidado para com os menos favorecidos, para trazer a eles alento, conforto e refrigério em meio aos seus traumas e tragédias. Era uma igreja morna. Aquela não era também uma igreja quente. Eu não sei, querido, você pode ter pensado, quer dizer que Jesus queria que aquela igreja fosse quente. Então Jesus gosta da igreja do reteté. Se a igreja não for do reteté, ela não é quente. Eu já ouvi muita gente dizer assim: não gosto muito de ir na igreja dos batistas não, porque o batista é muito frio. Bom mesmo é lá na igreja do reteté, lá o fogo desce. Jesus não está falando nada disso aqui não. Eu não vou entrar nessa discussão, isso é outra coisa. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que se Laodiceia, a igreja em Laodiceia, fosse quente, ela seria uma igreja capaz de oferecer cura espiritual aos necessitados. Uma igreja fervorosa na qual o poder do Senhor se manifestasse para fazer a diferença na vida das pessoas. Uma igreja que fosse fervorosa em missões, uma igreja que fosse fervorosa em evangelismo, uma igreja que desejasse o crescimento dela, uma igreja que não se cansasse enquanto outros não fossem ganhos, enquanto outros não fossem trazidos para Jesus e tornados membros integrantes da família da sua igreja. Mas eles se tornaram mornos. Eles não tinham mais disposição e desejo de ver a igreja crescer. Para quê? A gente não precisa disso mais não. Eles estavam confortáveis na sua realidade. Eles sentiam a vontade como igreja ali. Eles eram mornos. Os crentes não tomavam oposição para nada relacionado ao reino de Deus. A indiferença deles os levou, enquanto igreja, enquanto cristãos, à ociosidade. Ao negligenciar fazer qualquer coisa para Cristo, no cumprimento da sua missão, a igreja tornou-se endurecida, autossuficiente e foi se destruindo a sua comunhão com o Senhor. Para que você existe? Para dar prazer ao coração de Deus? E o que é que está no coração de Deus? Vidas. As vidas perdidas que precisam dele, as vidas condenadas para a morte eterna por causa dos seus pecados e por viverem à margem da realidade de que existe o Deus que tudo fez e tudo criou, e que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
E esse Deus quer que a sua igreja cumpra o grande mandamento e a grande comissão de nunca se cansar, jamais se sentir acomodada, jamais se sentir satisfeita, enquanto existir um só perdido na terra. É extremamente desagradável nos relacionamentos com alguém sem entusiasmo, alguém indiferente. É extremamente desagradável nos relacionarmos com alguém assim, sem entusiasmo, indiferente, autossuficiente, não precisa de nós. Essa pessoa não colocará energia no relacionamento dela conosco que seja suficiente para manter esse relacionamento, demonstrando que para ela esse relacionamento é importante. Não, ela simplesmente não faz nada. Há cristãos que estão assim como os de Laodiceia, seguindo a Deus pela metade, sem entusiasmo, não realizam nada para Deus com alegria, não se envolvem na missão, vivem cuidando apenas dos seus próprios interesses, estão apenas pensando naquilo que vão fazer para o amanhã, de modo a se locupletar, a terem mais. Mas o que tornou aquela igreja assim para Deus? Jesus diz: pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Por que Jesus diz isso? Aqueles cristãos, queridos, se deixaram levar pelo senso comum que se abateu aos demais daquela cidade. A riqueza produzida pelo comércio e o sistema financeiro tornou a população daquela cidade, principalmente os cristãos da igreja, seguros na sua prosperidade material, levando-os a se tornarem insensíveis para os interesses do reino de Deus. Muitos um dia foram ardentes em seu desejo de crescer e desenvolver sua comunhão com o Senhor, eram calorosos em sua adoração e fervorosos na sua dedicação, mas quando prosperaram, ouça isso, mas quando prosperaram, começaram a se envolver tanto com seus próprios interesses, focados nessa vida, que foram se tornando apáticos na sua relação com Deus e com o ministério, foram se tornando autossuficientes. A escola bíblica deixou de existir. Os grupos pequenos vinham a meia dúzia. O culto pela manhã, que é da edificação, não tem a mesma frequência daqueles do culto da noite. Por quê? Porque os crentes foram se tornando apáticos, mornos, dando a Deus apenas a metade, sendo meio crentes, descompromissados com a missão. Alguns crentes falsamente supõem que numerosos bens materiais são sinal de bênção espiritual de Deus. Não é não. Tem muito crente que está enriquecendo e não é Deus que está dando. Tem muito crente que está enriquecendo materialmente, mas quem está dando é o diabo. Porque com isto, esse crente está se permitindo ser corrompido, porque não está cumprindo a sua missão enquanto filho de Deus. E Deus não vai nos dar aquilo que nos corrompe. Deus não vai nos dar aquilo que nos afastará dele. Deus não vai nos dar aquilo que nos colocará em risco da nossa comunhão com ele ser rompida. Laodiceia era uma cidade rica, e a igreja possuía uma membresia composta por muitos ricos e proeminentes da cidade. Mas o que os laodicenses podiam ver e comprar tornou-se mais importante para eles do que o que é invisível e eterno. Riqueza, luxo, facilidade,
pode fazer as pessoas se sentirem confiantes, satisfeitas, mas também complacentes. Mas não importa o quanto você possuir, ou quanto dinheiro você faz no seu trabalho, você não tem nada se você não tiver um verdadeiro relacionamento com o Senhor Jesus. Como é que o seu atual nível de riqueza afeta o seu desejo espiritual por estar em comunhão com Deus, por servir a Ele com todo o seu coração? Será que o seu trabalho, será que o seu negócio, será que a sua atividade profissional já se tornou tão importante que você não tem mais tempo nem para a sua família, você não tem mais tempo para Deus, você não tem mais tempo para o Senhor? Em vez de centrar a sua vida principalmente no conforto, luxo, em ganhos materiais, o que nós devemos fazer é procurar encontrar a verdadeira riqueza em Cristo Jesus. Pare e pense. Se você ganhasse uma fortuna e trabalhasse tanto e conquistasse essa fortuna, quando você morrer, você vai levar o quê? Quantos são aqueles que estão assim? Não, mas eu estou fazendo pela minha família e pelos meus filhos, e se tornam realmente ricos materialmente, mas veem os filhos se perderem, corrompidos exatamente pelas facilidades que proporcionaram aos seus filhos. O que é que vamos levar daqui? O Senhor Jesus Cristo diz: vocês estão preocupados com o quê? Quanto a que vocês vão ter amanhã? Se Deus não deixa faltar nada para a criação dele, os pássaros continuam tendo comida, as plantas continuam florescendo. Se Deus faz assim com os e as plantas, não vai fazer com vocês, que são tão importantes, que Ele me mandou vir aqui, e eu vou morrer naquela cruz por vocês? Amados, se você está morno, volte hoje para Cristo, refaça seu relacionamento com Ele, antes que Ele vomite você. Há muitos que Jesus está, como disse para Laodiceia, a ponto de te vomitar da minha boca. Há muitos que estão a um passo limite de sofrerem a disciplina do Senhor para serem chamados de volta. Laodiceia era conhecida por sua grande riqueza, mas Cristo está dizendo para eles que eles devem comprar o ouro dele. Eles tinham um eficiente sistema bancário que proporcionava riqueza à cidade, mas vocês são pobres. Vocês acham que vocês são ricos? Na verdade, vocês são pobres. Vocês têm que obter ouro de mim. Venham obter ouro de mim. Jesus está dizendo: venham pegar dos meus tesouros reais, tesouros espirituais, porque esses são os que realmente importam. Não essa riqueza material, que com um terremoto vai tudo embora e vocês perdem tudo. Não com esse recurso material, que um povo mais forte e poderoso vem aqui, toma vocês, destrói tudo e vocês ficam sem nada. Não com esse apego a esse bem material, a esse emprego que você tem, a essa atividade profissional, a essa empresa, que você dá sangue, suor e lágrimas, não tem tempo nem disposição para servir ao reino de Deus, porque vem um plano político, ideológico, social, alguma coisa na sociedade que vai levar tudo, você vai ficar sem nada. Venha ter de mim e obter de mim os tesouros espirituais, com que sim, estes você será rico. O Senhor diz para aquela cidade orgulhosa das suas indústrias de pano e tingimento, o Senhor Jesus diz para eles: venham comprar de mim roupas brancas. Vocês estão aí envaidecidos das indústrias de pano e tecido e calçado e tingimento.
mas venham comprar de mim roupa branca. Ele está falando de justiça. O Senhor Jesus, certa feita, disse para nós não termos ansiedade com nada com relação a amanhã, mas buscar em primeiro lugar o quê? O reino do Senhor. O reino do Senhor, tesouro espiritual, e a justiça do reino do Senhor. Jesus diz: vocês têm aí muitas indústrias de tecido, mas vocês precisam da roupa branca que só eu posso dar. A justiça. Falta vocês se vestirem de justiça. Vocês estão vestidos com roupas lindas, com vestimentas lindas, mas eu os vejo como feios, roupas horrorosas. Vocês precisam de roupas de justiça. Laodiceia se orgulhava de seu precioso colírio que curou muitos problemas de vista, mas Cristo disse-lhes para obter remédio dele, porque eles estavam cegos. Eles precisavam do remédio que só Ele podia dar para curar os olhos espirituais, para que eles pudessem ver a verdade. Amados, Cristo estava mostrando aos laodicenses que o verdadeiro valor não estava em bens materiais, mas em um relacionamento correto com Deus. E suas posses e realizações foram sem valor em comparação com o futuro eterno do reino do Senhor Jesus. O propósito de Deus na disciplina não é punir, mas é trazer as pessoas de volta para Ele. Ele diz: façam isso logo, porque eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Façam isso logo, porque eu estou a ponto de produzir em vocês uma disciplina que vai doer, mas será para trazê-los de volta pela humildade. Irmãos queridos, podemos evitar a disciplina de Deus chamando Ele de novo através da confissão, do serviço, da adoração sincera, da disciplina, do estudo da palavra e do desenvolvimento de um relacionamento com Ele que dê prazer ao seu coração. Tem muito crente que já não ora, tem muito crente que já não lê a Bíblia, tem muito crente que já não participa de um grupo pequeno, tem muito crente que fez aliança com Ele de ser membro da igreja e ainda frequenta às vezes e esporadicamente. Tem muito crente que fez uma aliança com Ele e aprendeu o que está no seu coração, mas não se esforça para ganhar uma alma, não faz nada para retirar uma pessoa do inferno. Laodiceia se tornou assim. O propósito de Deus não é punir, é trazer de volta. Se você está morno na sua devoção para Deus, Deus pode disciplinar você para te ajudar a sair dessa atitude indiferente. E quando Ele fizer isso, se Ele fizer, Ele o fará com amor, mas vai doer para você. Quantos aqui voltaram para o Senhor porque passaram por uma disciplina? E quantos aqui começaram nos caminhos do Senhor, prosperaram por sua fidelidade e honra ao Senhor, mas hoje estão igualzinho aos cristãos de Laodiceia? Não tem mais ministério, não tem mais fervor, não tem mais participação, não tem mais presença, não tem mais envolvimento, não tem mais cumprimento da missão, não estão mais envolvidos na visão. Você pode evitar a disciplina de Deus voltando para Ele. Você pode evitar a disciplina de Deus trocando as prioridades na sua vida. Tem gente aqui que está passando pela disciplina do Senhor e sabe por quê, e ainda está preso por causa da arrogância, ou porque Satanás já lhe enredou em alguma coisa e diz: agora você é meu, não tem jeito mais, porque para sair disso você vai ter que falar a verdade, e falar a verdade significa denunciar-se a si mesmo,
a respeito dos pecados que cometeu. E a palavra de Deus diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca vai prosperar, nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcança a misericórdia. Satanás quer manter você preso na mentira, para que você nunca prospere. E ele te diz: para prosperar você vai ter que confessar, para confessar você vai ter que passar constrangimento, para confessar você vai ter que estar disposto a perder, para confessar você vai ter que estar disposto a passar por coisas que para você podem não ser agradáveis. É o preço do pecado, é o salário do pecado. Amados, assim como a faísca do amor pode ser reacesa no casamento, do mesmo modo o Espírito Santo pode reacender o nosso zelo por Deus quando permitimos a Ele trabalhar em nossos corações. Jesus está batendo a porta. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele está batendo a porta do nosso coração toda vez que sentimos que devemos recorrer a Ele. Quando você ouve uma pregação como essa, Ele está batendo a porta do seu coração. Quando às vezes você tem ouvido uma música em que a letra fala disso, de voltar ao Senhor, Ele está batendo ao seu coração a porta. Ele quer entrar, porque você colocou Ele do lado de fora. A sua comunhão com Ele deixou de existir. Jesus quer ter comunhão conosco. Ele quer que nos abramos para Ele. Ele é paciente, Ele é persistente na tentativa de chegar até nós. Ele não quebra tudo e entra. Ele bate e Ele pede: eu quero entrar, eu quero estar com você, eu quero refazer minha comunhão contigo, eu quero voltar a ter o domínio e o controle da sua vida. Eu é quem sei os pensamentos que tenho a teu respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para te dar futuro e esperança. Mas para isso você tem que me colocar para o lado de dentro. Mas para isso você tem que comungar comigo. Amados, Ele nos permite decidir se devemos ou não abrir a porta do nosso coração para Ele. Você não quer abrir a porta e recebê-lo hoje, para acender ou reacender a chama que aquecerá o seu relacionamento com Ele até se tornar quente o suficiente para dar prazer ao coração de Deus e tornar sua relação com Ele abençoadora? Ele está batendo na sua porta hoje. O que você vai fazer? Pensa um pouquinho e decida. Porque tem crentes laodicenses aqui. Há crentes aqui que bem poderiam dizer: sou membro da Igreja Batista em Laodiceia. Há crentes que estão me assistindo pelo YouTube, há crentes que estão me ouvindo pelo SoundCloud, que poderiam dizer: eu sou membro da Igreja de Laodiceia, porque é assim que eu sou, é assim que eu estou. Tal como os membros daquela igreja lá em Laodiceia, assim estou eu. E Jesus hoje está batendo na porta do teu coração. Ele está dizendo: eu não quero ter que disciplinar você, eu não quero ter que vomitar você para que você se sinta sozinho, para que você, passando pela disciplina, seja quebrantado e se coloque humilde e você volte para mim. Eu estou batendo na porta do teu coração exatamente para que nosso relacionamento não seja rompido, para que você tenha a possibilidade, ainda há tempo, de refazer sua comunhão comigo. Volta hoje. Chega de ser crente laodicense. Você pode estar aí se sentindo confortável nessa vida em que você está vivendo, talvez tendo alcançado a posição que queria profissionalmente, vivendo
um relacionamento com Deus que é apático. Você se relaciona com pessoas, você tem clientes, você tem alunos, você tem colegas, você tem pessoas com as quais convivem, mas você não tem disposição mais para falar do amor, da graça, da misericórdia e da salvação que é oferecida a todo aquele que está perdido por Cristo Jesus. Você não tem sido um crente que está comprometido verdadeiramente com a missão de trazer pessoas para Jesus. Você já se tornou confortável por ser membro de uma igreja que tem recursos, e você vem, e você participa do culto, e você vai embora, e começa tudo de novo amanhã, e você não se esforça, você não ora, você não se envolve para trazer uma pessoa para Jesus. Você vai à igreja quando você quer. Você diz: a minha igreja já é rica, ela não precisa mais. E aí você agora não tem mais uma adoração que verdadeiramente expressa a adoração. Você não mais dá como adoração, você dá como religiosidade. Será você alguém que poderia dizer: se eu fosse classificar-me em uma das igrejas da Ásia, certamente meu nome estaria lá na igreja de Laodiceia. Estou fazendo nada para Deus, não tenho me envolvido com nada, eu tenho sido um crente morno. Transforme a tua realidade hoje, renovando o seu entendimento, a disposição do teu coração, por uma atitude sincera e verdadeira. Se você sente que Jesus está batendo em a porta do teu coração, onde você está aí, fique em pé e diga para Ele: Senhor, estou aqui, eu estou abrindo a porta hoje para o Senhor. Senhor, estou aqui e é comigo, então, Senhor, eu abro agora a porta do meu coração. E começa a falar com Ele, aí mesmo onde você está. Fique em pé no seu lugar e fale com Deus. Diga para Ele: Senhor, meu nome bem poderia estar lá naquela igreja de Laodiceia, mas eu não quero ser esse crente morno. Eu quero ser diferente, Senhor. Eu hoje aceito o teu convite, eu hoje abro a porta do meu coração, eu hoje me coloco, Senhor, diferente. Eu não vou aceitar essa mornidão mais. Eu quero ser um crente frio, um crente que tem a água da vida, que é fresca, para dessedentar aqueles que estão angustiados na vida. Eu quero levar a eles a palavra de refrigério que fará diferença. Eu quero, Senhor, ser quente no meu fervor, no meu amor, na minha expressão de calor humano, afeto e da palavra do Senhor, que abraça e que acolhe a todo perdido. Eu não quero mais ser um crente morno. Eu não quero ser mais um crente laodicense. Toma-me em tuas mãos, Senhor. Eu quero ser um crente de Filadélfia. Eu quero ser um crente que o Senhor não tenha nada do que chamar a minha atenção. Eu quero ser um crente que o Senhor se agrada. Eu quero ser um servo, uma serva do Senhor, que dá prazer ao teu coração. Abre a tua boca e fale com Deus.
meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quero que nós estejamos orando por você. Se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.